E já que nós estamos comemorando hoje o Dia dos Namorados, nada melhor do que falar das crianças e os namoradinhos e os namoricos, porque eles também podem namorar, certo? Errado. Nem de brincadeira. E aí um dia o seu filho, a sua filha chega em casa dizendo que tem uma namoradinha, um namoradinho, e a gente acha super legal e a gente até estimula. O que nós fazemos? Leva uma florzinha para sua namorada, leva um bombom para o seu namoradinho. E no parabéns, com quem será? Com quem será? Porque tudo é tranquilo, tudo é saudável. Isso não tem para olhar para as crianças, né? Será? Essas práticas que muito de nós fazemos até hoje é muito errado, pessoal. Com este processo, esta bobagem, esta brincadeira inofensiva, a gente entra num processo de adultilização. A gente começa a transformar crianças em pequenos adultos. E com isso, a gente entra num segundo processo. Crianças puras, crianças que não têm absolutamente nenhuma maldade, nenhuma malícia no seu pensamento, começam a entrar no segundo processo, o famoso processo de erotização, onde eles começam a enxergar o sexo oposto, ou às vezes até o próprio sexo, com outros olhos. É importante a gente entender que a criança tende a reproduzir os nossos costumes, então de namoro, de se alimentar bem, de fazer esporte ou das coisas erradas, eles têm a tendência de reproduzir isso nas brincadeiras. Então a gente vai ver as crianças às vezes brincando, as meninas com boneco, os meninos com boneca, de casal, de namoro. Isto é uma coisa comum, isto é um mundo lúdico, isto é saudável. Tem crianças às vezes que não gostam de brincar com bonecas, bonecos, mas que fazem esse tipo de brincadeira nos desenhos. Isto é comum e sim, isto é saudável porque estamos no mundo lúdico. O nosso papel como pai, como mãe, às vezes até como professor, é a gente conseguir limitar e explicar para as crianças que mesmo nessas brincadeiras lúdicas existe uma diferença entre o mundo adulto, ao qual os pais fazem parte, os avós fazem parte, os tios fazem parte, às vezes os irmãos mais velhos fazem parte, e o mundo infantil, que é esse que eles fazem parte. Então as imitações podem acontecer, mas tem que ter uma linha dividindo o mundo adulto do mundo infantil. O afeto é de fato muito importante para as crianças. E elas sabem demonstrar isso de uma forma muito pura. Então eles abraçam mais as crianças, eles dão a mão para os amiguinhos, eles abraçam entes queridos, eles beijam. Essa demonstração de carinho e de afeto é muito saudável. Mas quando essa relação de carinho e de afeto começa a se dar com o sexo oposto, o adulto começa a enxergar isso com outros olhos e começa a passar esta ideia maliciosa para o filho e para a filha. Aparece o assunto, olha o namoradinho, olha a namoradinha, olha que bonitinho, e eles nem estão pensando nisso. Mas a partir do momento que a gente planta essa semente na cabecinha deles, eles começam a pensar também. Por isso que é importante vocês entenderem que quando uma criança chega em casa falando que tem um namoradinho, uma namoradinha, na verdade eles estão reproduzindo só um conceito criado por nós, pelos adultos. Então é muito importante que nós conversamos com eles, expliquemos que isto não é namoradinho, é simplesmente um bom amigo, uma boa amiga, uma pessoa que tem um relacionamento mais próximo. Então a gente precisa entender que quem faz isso, na verdade, é o adulto. O teu filho ou a tua filha, quando chegam na escolinha falando que tem um namoradinho ou uma namoradinha, na verdade, eles só estão reproduzindo um conceito que eles criaram com vocês em casa. Às vezes pelos assuntos que a gente fala, às vezes pelas coisas que nós vimos na televisão, às vezes pela internet. Muitas vezes estas crianças têm irmãos mais velhos e elas escutam os irmãos mais velhos conversando e elas começam a reproduzir isso achando que elas também fazem parte deste universo. Por isso é muito importante que vocês entendam e não projetem um olhar com sexualidade para essas crianças, principalmente na primeira faixa etária infantil, de 0 a 7 anos. Eles não têm que saber sobre esses assuntos, eles não vão perguntar para vocês, e o que eles perguntarem são perguntas extremamente superficiais que a gente não precisa fugir, a gente vai explicar para eles de forma superficial também. Do ponto de vista psicológico, as crianças só devem começar a pensar em namorar quando elas já tiverem um certo amadurecimento neurológico, psicológico. Então estamos falando aí em torno dos 13 anos, que é casado com a puberdade. E por que isso é muito importante? Porque a criança até essa idade não manipula bem a rejeição. Então vocês imaginam que, entre aspas, ela está namorando e do dia para a noite o namoradinho ou a namoradinha resolvem que não querem mais. Ela é rejeitada. Isso pode trazer traumas importantes para essa criança para o resto da vida. Vale a pena lembrar que muito de nós, adultos, quando terminamos um relacionamento, um casamento, um namoro, um noivado, a gente também não aceita bem. Então, como que a gente, nós adultos,
terminamos um relacionamento e a gente não consegue entender isso de uma forma decente, e muitas vezes a gente entra numa vibe negativa e a gente quer que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos entenda de forma adequada, de uma forma saudável. E muito disso, gente, na verdade, vem de uma raiz lá atrás, né? Se vocês pararem para pensar, olha os contos de fada. A rainha, a princesa, ela só se dá bem quando ela encontra o príncipe encantado dela. Até então ela não se deu bem. Então já é plantado nas crianças, principalmente nas meninas, que para elas estarem bem com a cabecinha, para elas estarem bem socialmente, elas têm que ter um namorado ou uma namorada. E eles têm que ser príncipes ou princesas. Por isso é sempre importante a gente educar a parte sexual conforme as etapas de vida. As crianças têm que ser educadas. Hoje a gente sabe que essas crianças que não têm educação sexual em casa são as crianças que se perdem, que muitas vezes são as crianças abusadas, os adolescentes abusados. Por quê? Porque eles não tiveram esta base sólida. E esta base sólida, como eu sempre falo aqui nos vídeos, vem de casa, vem da família. E com dor no coração eu falo, a gente está num mundo hoje, gente, onde as meninas, elas tendem a cada vez mais ter admiração pelo outro pelo ponto de vista sexual. E os meninos, cada vez mais gostando de pornografia muito cedo, por causa exatamente disso, por causa dessa adultização precoce e por causa da erotização precoce. Além de todos os problemas que a gente sabe de abusos e de todos os transtornos, também tem um vídeo aqui falando que tudo isso pode causar o quê? Puberdade precoce, a gravidez precoce, problemas de baixa estatura. Então isso é um problema muito sério que às vezes começa aí numa criança, num bebê de 2, 3, 4 anos. E preste atenção nessa frase final que eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem e vai refletir muito do que eu converso aqui. Tudo o que acontece na primeira infância, do 0 aos 7 anos, reverberar na sociedade como um todo. Tudo. Nada passa batido, nada passa despercebido. Hora da gente ficar de olho. Portanto, criança não brinca de namorar, criança não namora. Pensem nisso e se policiem, porque às vezes a coisa não é na maldade, a gente simplesmente faz no automático, tá bom, gente?